Olá, professor de arte, olá, professora de arte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos para mais um encontro de ATPC, né? E hoje falando um pouquinho de avaliação, falando um pouquinho sobre as atividades à distância, sobre o componente de dança que está no segundo bimestre, né? Falar de um pouco de tudo, né? Espero que seja um encontro agradável, que a gente possa estar juntos, né, e tirar todas as nossas dúvidas conforme transcorrer o ATPC, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, né, vamos falar um pouquinho também da Base Nacional Comum, desse material também do Por Toda Parte, do 9º ano, vamos falar sobre avaliação. Então, para começar, uma introdução. Será um momento importante, né, para refletirmos sobre as possibilidades da avaliação remota, porque nós estamos longe dos estudantes, né? Então, é importante a gente fazer uma reflexão sobre também como vai ser a recuperação após pandemia, né? Como vai ser esse reencontro com os alunos, né? E quais são os objetivos, né? É refletir sobre as concepções, as estratégias que orientam a prática avaliativa da educação à distância, reforçar as possibilidades das ações de recuperação pós-pandemia, porque a gente vai precisar desse olhar, né? E também apresentar sugestões de atividades que contemplam o segundo bimestre, agora é a dança, tá? O tema, vou passar um acolhimento para vocês de boas-vindas, vamos passar uma sensibilização aí, e falar sobre as possibilidades de avaliação de recuperação. Para refletir um pouco, né? Avaliar nesse paradigma é dinamizar as oportunidades de ação, reflexão, num acompanhamento permanente do professor, e este deve propiciar ao aluno em seu processo de aprendizagem reflexões acerca do mundo, formando seres críticos, libertários e participativos na construção de verdades formuladas e reformuladas. Isso é uma fala de Hoffman, que trabalha muito bem a questão da avaliação, né? Agora, para uma sensibilização, eu vou passar um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é bem interessante, tá? Daqui a pouco a gente volta a se falar.
E aí, pessoal, é mais ou menos como a gente se sente, né? Às vezes, né? Meio que sendo levado para outro planeta, né? Por mais que às vezes queiram e às vezes não consigam, né? É às vezes como a gente se sente em alguns momentos. Tudo isso que a gente está então, pessoal, e aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Bem interessante, né? Eu acho que tem momentos que a gente se sente assim, né? Como se a gente quisesse, como se alguém estivesse querendo levar a gente da onde a gente está, né, para um outro planeta, para outra distância. E quem sabe as pessoas que estão lá também no outro terreno, em outras galáxias, que também queriam tirar a gente daquele meio, né? Então é um vídeo assim para a gente refletir um pouco como a gente está se sentindo, né? E como que as coisas acontecem à nossa volta, né? Como é a nossa sensação nesse momento assim tão peculiar. Então vamos lá. Esse aí é o endereço, né, eletrônico do vídeo. Então aí a gente pode refletir, né? Quais os possíveis encaminhamentos para a retomada do conteúdo e efetivação da aprendizagem? A avaliação é sempre diagnóstica, gente? A gente sempre está pensando numa avaliação diagnóstica? Vamos olhar nas nossas competências socioemocionais. O que é? O que tem lá? Né? A iniciativa social, a assertividade e entusiasmo. Ajudam-nos a abertura para conhecer e falar com outras pessoas, manifestar opiniões, ser assertativo em ocasiões que necessitam disso, precisa desse engajamento com os outros para a formação de lideranças e tem relação com a BNCC, né, nas competências 3, 4 e 5. Então, pessoal, essas competências socioemocionais estão muito presentes na BNCC, mas também na arte. Então, pensar como a arte pode estar auxiliando os alunos nessas competências. O engajamento com os outros, né, de respeito à motivação, à abertura para interações sociais, ser assertivo, então a assertividade, ser capaz de falar o que acredita, expressar suas opiniões, necessidades, sentimentos, mobilizar as pessoas, conseguir ser preciso e firme, saber expressar suas ideias, defender uma posição e confrontar os outros, se necessário, né, e ter coragem. O entusiasmo, né, de seguir em frente, ser capaz de demonstrar paixão, empolgação pela vida, ir ao encontro de suas atividades diárias, ter energia, entusiasmo, ter uma atitude positiva. A iniciativa social, ser capaz de abordar e se conectar com outras pessoas, tanto com os amigos, com as pessoas desconhecidas, iniciando, mantendo e apreciando o contato social, ter habilidades em trabalhos de grupo, incluindo expressividade comunicativa, como falar em público. E isso é uma atividade que a gente está sempre, tem que estar treinamento, né? Eu, por exemplo, fiquei um pouquinho nervosa, né? Mesmo sendo uma gravação, a gente precisa trabalhar isso, né, gente? Muito bem. A avaliação de aprendizagem, né? O que sabemos, né? Olhando agora para esse desenho, a avaliação deve orientar a aprendizagem. Essa situação não cabe mais nos tempos de hoje, né, gente? Né? Você vê a professora e aí com a faquinha em cima lá, a questão da nota, né? Não cabe mais hoje, né? Hoje a avaliação ela tem um outro parâmetro, ela tem um outro diálogo com as linguagens, né, com as disciplinas. Então, o que a avaliação precisa ter? Uma reorganização para uma melhor aprendizagem. Então, pensar e planejar antes, propor um instrumento avaliativo, saber o nível atual de desempenho do aluno, né, que pé que ele está, melhoria do sistema de ensino, né, tomar decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. E só se deve avaliar aquilo que foi ensinado. Né? Isso envolve os pais, os alunos, os professores, equipes docentes. Então é importante o professor ter esse olhar na avaliação, né? O pensar, o planejar antes e tomar essas decisões que possibilitem que tenham os resultados esperados, que os alunos realmente eles levam consigo essa aprendizagem, né? Aqui a gente tem a avaliação do currículo paulista, né? O currículo oficial, né? Que é um recurso pedagógico que permite aos gestores, professores acompanhar a progressão da atividade, ter os resultados, o avanço da aprendizagem, que envolve aí os estudantes e os professores, né?
A avaliação à distância, o que precisamos saber, né? Já que os alunos estão distantes, como é que a gente avalia eles, né? A forma como eles participam, né? Se participam, se entregam às atividades, né? Que se são corresponsáveis pelaquilo que eles estão fazendo. Então, como aí, né? Essa chargezinha aí, né? Meu amigo, Tino viajou para Portugal. E agora? Quem vai brigar comigo para acompanhar as atividades no Molden? Ei, seu cabra, cadê você no fórum da IAD? A gente está assim, né? A gente está fazendo uma coisa, aí chama para a gente fazer outra, né? Então, a gente está no mundo, assim, à distância, mas bem participativo, né? Porque a todo momento a gente é logado, né? Muito bem. Como será dada a continuidade aos bimestres a partir da retomada das aulas, é pertinente considerar diferentes instrumentos de avaliação do professor, o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, incentivar o seu comprometimento com a realização das atividades de qualidade. Então, não adianta só propor, também tem que perceber se o aluno tem qualidade nas suas respostas, nas suas atividades que ele devolve a você, professor, né? Aí tem o documento orientador de atividades escolares não presenciais, que a SEDUC mandou para nós, e tem alguns pontos de atenção que a gente vai conversar um pouquinho, que é importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de aprendizagem, incentivar o comprometimento com os alunos. Então, tais como os próprios roteiros de atividades que vocês mesmos elaboram, os projetos de pesquisas, a AP, lembra que a gente comentou na outra ATPC, que a gente falou bastante, instrumentos de forma discursiva, observação da participação, engajamento e autoavaliação. Nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação, por não ter acesso ao computador, internet e outros recursos. Porque daí você pode propiciar uma atividade para que ele possa pegar na escola, né? Caso haja estudantes que não consigam realizar atividades não presenciais, devem realizar essas atividades adicionais, que eu falei há pouco, né? Ter aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno das aulas presenciais. Lembra, no centro de mídias é bem falado isso, né, gente? Não pode prejudicar o aluno. Realização de atividades, da natureza das atividades não presenciais, será importante considerar a contabilização das notas dos estudantes, a entrega de atividades realizadas, sejam por meios digitais ou físicos, ou pelo envolvimento ou autonomia dos estudantes nessa realização das atividades propostas, né? Projetos e pesquisas que tenham um avanço da aprendizagem, visando estimular a aprendizagem dos alunos de maneira mais ativa, incluindo pesquisas, projetos, desafios propostos, elaboração de materiais a partir do que foi estudado, mapas mentais, resumos, cartazes, história em quadrinhos, etc. Avaliações internas, que é para acompanhamento e desenvolvimento das aprendizagens, para a realização do fechamento do bimestre, seria importante que sejam realizadas avaliações internas para mensurar o progresso da aprendizagem desses alunos, seja por meios de trabalhos finais do bimestre ou instrumentos que julguem pertinente para o desenvolvimento dessas habilidades, e a autoavaliação, considerando a importância da autonomia dos estudantes na realização das atividades não presenciais. A autoavaliação pode ser um instrumento importante a ser utilizado. Então, perguntar para o aluno se ele entendeu, se ele tem alguma dúvida. Então, ver ferramentas para que vocês possam acompanhar esse aprendizado dos alunos. E aí existem os 3 tipos de avaliações. A avaliação diagnóstica, que o professor avalia o nível do conhecimento da turma, já com os conteúdos já ministrados, né? Então, esse procedimento ele facilita a elaboração de estratégias para atingir os objetivos propostos. A formativa, que faz parte da proposta pedagógica da escola, avalia o rendimento do aluno frente aos conteúdos ministrados. O gestor precisa estar atento a esses resultados, né? Não estigmatizem esses alunos, mas que sirvam de balizadores para que eles possam, por novas estratégias, possibilitar uma oportunidade de crescimento. E a avaliação somativa, né, que computa todos os resultados referentes ao ano letivo, em relação ao nível de aprendizagem, na promoção ou não de séries subsequentes. Então, vejam, pessoal, são avaliações poderosíssimas, importantes, que todo professor tem que ter em mãos, né, inclusive também o professor de arte, né? E aí, o que a gente pode estar usando, né, um material é a observação, o registro das fichas, os debates, a autoavaliação, o trabalho em grupo, um seminário, uma prova escrita, o portfólio, né? Em arte a gente usa muito,
né? Então, na observação, observar se o aluno conhece melhor, analisa as atividades em sala de aula, se compreende esses avanços, né? Registro, acompanha o processo, os instrumentos têm uma análise crítica e reflexiva para a avaliação do processo, né, nessa prática do trabalho dele, o debate, né, trocar ideias, ampliar esse conhecimento, autoavaliação, né, visa levantar os caminhos percorridos, as evidências do que ele aprendeu, nas dificuldades a serem enfrentadas para atingir objetivos traçados. Essa autoavaliação tem que ser incentivada e tem que ter uma consciência crítica. O trabalho em grupo, tá certo que mesmo de longe os alunos podem, de repente, fazer uma sala e conversar e discutir, fazer um trabalho em grupo onde tenha que ter essas, colher informações, né, saber se a dinâmica, se esse trabalho em grupo levou ao conhecimento, argumentos, né? Um seminário, exposição oral que permite comunicação de informações, pesquisas de forma eficaz, a prova escrita e o portfólio, que eu acabei de falar também, que é muito importante, que nele vai ter as competências, né, as habilidades ali, do que foi trabalhado, né, na sua avaliação, né, nas suas atividades, mesmo à distância ou em sala de aula, no retorno. A recuperação e o aprofundamento, né? É o momento voltado para a revisão. A recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais para a continuidade do percurso educacional de todos os estudantes. Então, com base nessas informações até o momento, é fundamental identificar as necessidades dos estudantes para o desenvolvimento das suas habilidades e competências requeridas no ano em série. Para tanto, é necessário desenvolver as ações diversificadas que retomem as habilidades não dominadas e aprofundem já as consolidadas, né? Então, o gestor, o professor, tem que estar atento a isso. Pergunta que nos move, né? Como apoiar estudantes que não desenvolveram atividades essenciais para continuar de seu percurso educacional para anos e séries que virão, né? Ou que estão? Como estimular para que o estudante se conscientize da contribuição do desenvolvimento das habilidades requeridas para o ano e série do seu projeto de vida, né? Porque o projeto de vida aí está constando como eletivas, né? Então, o professor que trabalha com isso, é importante que ele também saiba, né, como conscientizar e contribuir para que esse aluno desenvolva essas habilidades, tá? Reflitam sobre as possibilidades, causas e soluções que propõem ações pedagógicas visando garantir aos estudantes a apropriação das habilidades e competências do currículo. Isso é fundamental, né, gente? Não vamos deixar o nosso aluno em defasagem, tá? E aí, voltando às formas de avaliação, monitoria, pesquisa, trabalho, produção textual, participação no centro de mídias. Estão assistindo as mídias? Estão assistindo as aulas lá? Né? Resumo, prova, realização de atividades propostas, devolutiva por meio impresso ou digital, né? Autoavaliação, participação oral escrita, apresentação de vídeo, considerar a realização das atividades presenciais antes da pandemia, porque antes da pandemia também tinha atividades, não é? Então vejam o que vocês já foram dados para eles, para os alunos, e retomem essas atividades, ok? Aí temos as habilidades prioritárias do segundo bimestre, né? Então, do sexto, do sétimo, que vai falar sobre a dança, né? E aí as habilidades prioritárias, né? Então, educação fundamental, do zero ao sexto ano, de arte, a habilidade nona, né? Nos contextos e práticas, nos elementos da linguagem, no processo de criação. Então, são várias habilidades prioritárias a serem trabalhadas na dança, né? Isso percorrendo o oitavo, o nono ano, a primeira série, a segunda série do ensino médio e a terceira série do ensino médio também. E aí, gente, eu vou trazer um pouquinho para vocês esse material, né, didático por toda a parte do nono ano, é o manual do professor. É um material muito rico, né, e eu estava dando uma olhada, porque às vezes é legal a gente percorrer outros materiais, né, didáticos que a gente tem na escola, né, e tem em nossas casas. Então, eu trago para vocês um pouquinho da concepção da dança, né? Então, para Roger Garaldi, a dança é por meio de movimentos do corpo, né? Esses movimentos são organizados em sequências coreográficas, movimentos significativos, né? Dançar, sim, é uma experiência, um modo de existir, né?
A dança é uma expressão que potencializa os movimentos do corpo. Esses movimentos são organizados em sequências coreográficas, movimentos significativos. Dançar é uma experiência, um modo de existir. Então, eu trouxe um pouquinho essa contextualização para a gente começar a falar, né? E uma das formas de ampliar os saberes culturais do aluno é apresentar espetáculos de dança para nutrir esteticamente o repertório cultural deles. Hoje há muitas possibilidades de conhecer sobre dança, como fazer pesquisas na internet ou assistir espetáculos gravados, mas o caminho mais frutífero é sempre assistir aos espetáculos presenciais. Infelizmente agora a gente não consegue, mas graças à tecnologia na internet tem vários espetáculos maravilhosos que a gente pode estar dando o link para que eles possam assistir e contemplar, né, e conhecer. Isso é a nutrição estética, né, gente? Então, desde tempos remotos, a dança foi se consolidando de maneira particular nas diferentes culturas e etnias ao redor do mundo, né? Então, a dança, se você vê, ela perpetua todos os universos, né? De países, de etnias, de culturas. Então, dessa forma, cada civilização desenvolveu sua lógica, sua mística, a sua estética para criar a arte dos movimentos. É fundamental apresentar aos alunos diferentes manifestações do corpo, debater com eles as transformações estéticas e filosóficas da dança ao longo dos tempos. Para isso, é importante apontar a história da dança nas diversas funções dessa manifestação cultural, como o rito, a diversão, a expressão individual, a manifestação coletiva de uma comunidade étnica, né? Por exemplo. Há muitas manifestações de danças antigas ainda presentes em várias culturas, como, por exemplo, as danças étnicas brasileiras e suas manifestações indígenas, as afrodescendentes, podem ser trabalhadas dentro do tema transversal da pluralidade cultural. Então, pessoal, esse resgate é fundamental, porque aqui no nosso Brasil a gente tem uma cultura muito vasta, muito densa. Então, vamos descobrir o que a gente tem também trazer de outros países, por que não, né? No geral, entende-se a dança étnica, que é produzida por comunidade étnica e cultural. A forma e os motivos são passados de geração em geração, com mínimos acréscimos e modificações. Nesse caso, incluem-se as danças ritualísticas, as dramáticas, populares, de vários grupos culturais, consideradas patrimônio histórico e cultural da humanidade. No Brasil, existem ricos acervos de manifestações de dança disponíveis para sua pesquisa e apresentação dos alunos. Então, saiam a campo e também possibilitem que os alunos também pesquisem, né? Bom, a nossa Pina Bausch, uma bailarina, né, que a gente teve muito ela presente no nosso currículo anterior, mas também é falado. Também tive encontros em São Paulo que uma educadora falava muito da Pina Bausch, né, que ela inovou a dança, né, ao fazer linguagens, criando a dança-teatro. Em suas coreografias marcantes, explorando tanto movimentos bailarinos como as emoções, criando movimentos e expressões diferentes do vistos das artes clássicas do balé. Então, é muito interessante trazer a Pina Bausch também, no 9º ano, para trazer a coreografia dela, como ela trabalhava as questões do movimento em sala de aula. É muito interessante, gente. Bausch costuma dizer que até as pontas dos dedos podem perceber movimentos belos e expressivos. Acreditava que cada bailarina precisava conhecer o próprio corpo para potencializá-lo ao máximo na arte e na dança. Valorizava a investigação e a criação de repertórios de movimentos. Ela também acreditava que, para dançar, o bailarino deveria fazer aflorar suas emoções e sensibilidade e fazer os movimentos que o corpo convocasse. Então, eram movimentos muito expressivos, muito dinâmicos, né? Ela deu várias, assim, não ela, a Bausch, né? Mas uma educadora, eu lembro que ela deu vários movimentos que fáceis de fazer na escola, numa sala, né? Lógico, a distância a gente tem que pensar, ser criativo, como esses alunos podem fazer esses movimentos da própria casa, né? Mandar essa gravação, mas é muito interessante. O Dolf Laban também está no nosso currículo de arte, lembra? É um bailarino, um coreógrafo austro-húngaro, né? Que analisou de forma sistemática os elementos constitutivos do movimento humano, a linguagem corporal. Além disso, enfatizou a importância da dança na escola, né? Onde deviam ser realizadas atividades que reforçassem as faculdades naturais de expressão da criança, que preservasse o espontaneismo, né? A espontaneidade, do movimento. Então, Laban realizou vários estudos com base em movimentos cotidianos. Você pode explorar os movimentos realizados pelos alunos no dia a dia e estimulá-los a criar sequências coreográficas. Então, não precisa fazer uma coreografia
né, toda, né, formalizada, para que você possa captar esses movimentos da criança, porque a criança, o aluno, ele já tem uma expressividade natural, né? Então, é estimular que eles mesmos criem as suas próprias sequências, né? Criem seus próprios movimentos, a partir de movimentos simples do cotidiano, né? Então, convidá-los a formar uma roda em um espaço amplo, depois conversar sobre o que eles se movem, como ele se move no dia a dia, pode servir de estímulo para iniciar essa atividade, né? Então, é pena, lógico, a gente não está em sala de aula, a gente está distante, mas a gente pode propor que eles pensem quais são os movimentos cotidianos que eles têm em casa e tentar reproduzir para vocês, né? Quanta coisa interessante que pode sair aí, né? A partir daí, né? Propor que pesquise exercícios que se expressem de forma livre e dinâmica, movimentos que façam combinações para sequências coreográficas, que cria ricas oportunidades de desenvolver a dança na escola, explorando a linguagem corporal, a arte como área de conhecimento e a expressão poética. Tá? Para pesquisar aí, ter mais aprofundamentos, aqui está os jogos teatrais, o dançar em vida do Garaldi, o domínio do movimento do próprio Laban e da Spolin, improvisação para o teatro. Gente, esse material, por exemplo, da Spolin tem nas escolas, tá? Então dá uma olhadinha lá. O Laban, né, que também é conhecido, tá no currículo também, só de vocês olharem, vocês já vão vê-los lá. Bom, a dança, né, dentro do Por Toda Parte, né, você vai ver também que tem as mesmas habilidades, os mesmos conteúdos que lá apresentam na BNCC, no Currículo Oficial Paulista e também no nosso livro didático Por Toda Parte, né? Então, contextos de práticas, nós temos a habilidade de pesquisar, analisar diferentes formas de expressão, representação, dentro de elementos da linguagem e dos processos de criação também tantas outras habilidades. Então, isso serve, gente, para montar o seu roteiro de aula, né? Como que eu vou montar a partir das minhas habilidades que eu estou propondo, tá? Nesse livro também aparece a linguagem do corpo, né? Então, aí, se a gente observar as figuras, né, já é uma boa conversa aí para iniciar com os alunos, né? O que eles estão olhando, né? As figuras, né? Os movimentos dessa figura, né? Ali embaixo um coreógrafo, né? Gesto e forma, né? De duas pessoas ali dançando, né? O corpo como suporte, né? Então, como esse corpo se propõe a fazer uma ação física, né? Como esse suporte na dança, né? Como esse corpo se comporta na dança, nessa linguagem, né? Então, o corpo é linguagem, artistas suas criações, inventam as performances, os happenings, as artes híbridas, os parangolês, que a gente vai falar daqui a pouquinho, na rua ou no palco. O corpo expressa-se, às vezes tem pressa ao passinho, né? Às vezes caminha lentamente. São artes do corpo em cena e em movimento. Então, estão tudo aqui, conexões, né, gente? Né? Que estão ligadas à arte, à música, à dança, às artes integradas, né? Às artes visuais. Então, aqui só esse cartaz aqui já dá para começar um bom diálogo com os estudantes, né? E aqui a gente tem mais também as expressões corporais, das danças típicas, né? E aí, vamos partir para a contextualização, né? Olhando aquelas imagens anteriores, né? Já viram algumas dessas imagens antes? Vamos descobrir o que elas representam e quem a produziu, qual é o significado das palavras dessa abertura. Então, gente, a partir dessa proposta, desse cartaz, né? Que está lá no livro Por Toda Parte, dessa figura, a gente já começa a conversar com os alunos, né? O que representa para eles, o que eles fazem lembrar, né? Se eles já viram alguma coreografia de perto, essa gesto e forma, né? Se está no cotidiano deles, como eles veem o suporte do corpo na dança, né? Como esse corpo se comporta no dia a dia, tá? E aí os recursos poéticos, estéticos e artísticos, né? Então, enfatize o fato de cada imagem conta uma história, carrega um significado a ser descoberto no decorrer dessa unidade, propõe a leitura de imagens, chama a atenção dos alunos sobre a relevância do corpo em todas elas, leve os alunos a observarem as diversas possibilidades do corpo da arte. Então, dançar individual, dançar junto, criar movimentos e gestos, expressão corporal de ideias, esculturas vivas, né? Então, isso tudo, gente, amplia o repertório dele cultural, estético, poético do nosso aluno.
Né? Então, por exemplo, né, a gente olhar um pouquinho, né, o que é a performance, né? O que esse rapaz, esse vestimenta dele, e o happening, né? Essas duas pessoas, esse diálogo aqui, né, acontecendo nessa mesa, a intervenção, né, com a própria Mona Lisa, né, essa brincadeira, né, intervenção com a arte, o parangolé, né, a dança em movimento, né, onde o corpo, com uma vestimenta, dá vida, né, esse suporte, né, do corpo, né, através dos tecidos. A dança como expressão, a arte em movimento. Muito bem. E aí os conceitos em focos, as materialidades, o corpo como suporte, né, da arte, a performance, a expressão corporal, a gestualidade, o parangolé, o movimento neoconcreto. E aí nós estamos também olhando para a BNCC, né, as unidades temáticas das artes visuais, das artes integradas, né, quando há esse hibridismo, né, e as habilidades que podem ser trabalhadas do 6º ao 9º ano, né, habilidade 1, 2, 3, 4, vai até tem a 31 e a 33, tá? E aí, falando um pouquinho da performance, né? Então, combinado as linguagens artísticas, o conceito e a ação, a arte, projetos, artes integradas, o happening, a cena e interação, a arte em projetos, as artes integradas. É o que vai falar nesse capítulo 1. Aí vocês vão, aprofundando. Proposições pedagógicas, né? A imagem de abertura do capítulo pode constituir uma nutrição estética e proposta de reflexão sobre os conteúdos que serão apresentados na sequência, e combine com alunos e peça que observe seus próprios corpos, né? Como a gente está agora, né? Por exemplo, eu estou sentada olhando aqui para vocês, como vocês estão agora, observando o ATPC, né? Como está o corpo de vocês? Vocês estão relaxados, estão tensos, né? Como eu, estou um pouco, né? Ou, né? Então, como está esse corpo, né? Que pertence a nós, que é a nossa identidade, né? Como está nesse momento, né? Acabei de falar, como é a sua postura, né? Como é o seu jeito de andar, de se portar em situações diferenciadas. Então, estimule a olhar seu próprio corpo como se estivesse fora dele. Dessa forma, eles perceberão o corpo como algo vivo, que pode transmitir sentimentos, indicar ações e transformar-se em parte de uma produção artística. Isso é muito importante, né? Principalmente porque os nossos jovens, né, estão nessa transformação do corpo. Então, como é que é esse corpo desse jovem, né? Materialidades. Com quais materialidades se pode fazer obras de arte? E o corpo serve também para fazer uma obra? O corpo se transforma em obra de arte, né, em arte, né? Então, são propostas aí para fazer para os alunos. E aí, voltando, né, nos parangolés, que é uma proposta da Oiticica, né? Vemos o corpo fazendo partes da obra de arte, né? Então, converse com os alunos sobre como é possível ser parte da obra, sobre a existência de obras em que a convite do artista, o espectador, torne-se parte fundamental da proposta. Então, vamos pesquisar e observar o corpo como linguagem, como arte no movimento. E aí temos o parangolé, o happening, a performance, a intervenção, o corpo, o suporte, a dança, a coreografia, o movimento. Vocês sabem o que é parangolé? Já ouviram falar em performance ou happening? O que é a coreografia? Em uma apresentação de dança, vocês conseguem perceber a coreografia? Então, são perguntas importantes, questionamentos importantes que você possa fazer com seus alunos e ter para eles um retorno, né? De quais são os elementos da dança, né? E elementos que a gente tem que pesquisar nessa linguagem do movimento para que a gente possa repertoriar o repertório dos alunos, né? A nutrição estética, né? Então, a performance. O que é a performance? Nasce na arte híbrida, é um mix das artes plásticas, visuais e cênicas. Ela investiga suportes, assemblagens, né? Que é a colagem, né? Mas no corpo do corpo, né? As happenings que enfatizam o conhecimento e do uso de multimídia, né? Então, quando a gente usa a multimídia, a gente faz um happening, né? A performance propõe modos investitivos contra o que é instituído, uma live art ou arte ao vivo, né? É o que está acontecendo naquele momento, a performance, né? Desconstrói a tríade de linguagem teatral, né? Que seria o ator, o texto e o público, somando a corporalidade e o teatro de imagens ao texto, alterando as relações do espaço, tempo convencionais. Então, gente, essa parte é super importante para dialogar com o aluno e fazer essa nutrição estética, né?
Aqui eu já falei. Tá, acho que acabou repetindo um pouquinho, desculpem, tá? Aqui está na arte 1 da série do volume 4. Então, vocês já viram ou participaram de alguma? O corpo só faz parte da obra quando dança? Vamos refletir um pouquinho, né? Que roupa é essa? Uma escultura de vestir? Um jogo com movimento e cor? De quem? Nos tecidos, as cores movimentam-se, vão para cá, vão para lá, no rito que o corpo mandar. Talvez tenha samba ou outro tipo de música animada para fazer. Qualquer um brincar. Com certeza tem poema e um convite a fazer a você dançar. Venha dançar, venha misturar cores, venha ver o parangolê. Então, o parangolê, gente, é uma dança muito interessante, porque o Oiticica, ele propõe essa atividade, né? Do dançarino colocar o artista colocar os tecidos e dançar e brincar com a dança, né? Mexer o corpo. Então ele vai fazer parte desse tecido, dessa roupa, né? Então aí um pouquinho do artista carioca Hélio Oiticica, né? Então o artista Hélio Oiticica e a artista Lígia Clark foram personalidades importantes para a divulgação da ideia da arte propositora no lugar da arte contemplativa. Eles defendiam que o público tivesse uma atitude ativa em relação à arte, ou seja, que fizesse parte do processo de criação e interação com a obra. Os artistas que apresentam esse tipo de proposta em suas exposições ou espetáculos são conhecidos como artistas propositores. Então, tanto a Oiticica né? Tanto quanto a Lígia Clark são considerados artistas propositores, que fazem com que o espectador tenha uma atitude ativa em relação à arte, né? Faça parte desse processo de criação. Então eu trouxe esse exemplo do parangolé porque é bem o que o artista propõe a fazer na arte, né? Além dos limites do quadro e da escultura, né? Então, em 1964, né, ele se junta à Escola de Samba da Mangueira e propõe o parangolé, que são estruturas de panos, só tem um sentido através do movimento. Quando se movimenta, uma cor voa e precisa do corpo para movimentar. Então, ele até desfilou, né, em 1964 com o Samba da Mangueira e foi sensacional essa experiência. E aí, ideias, né? Então, a fruição pela imagem que abre este capítulo pode motivar os alunos a realizarem experimentações artísticas, né? Que tal colocar música para os alunos dançarem inspirando nessas imagens? Tecidos ou papéis coloridos podem estar à disposição dos alunos se quiserem usar essas materialidades para expressar. Então, vocês podem fazer essas propostas para os alunos, né, de utilizar esses tecidos, esses panos coloridos que eles tiverem em casa mesmo para fazer um parangolé, por exemplo, né? E outra proposta, né, da performance Cegos do grupo Desvio Coletivo, né, que foi realizada em Aracaju. Lá, a proposição pedagógica fala, né, converse com os alunos sobre as obras públicas, como as performances que podem acontecer nas ruas, mostra a imagem, né, dessa performance de cegos realizados pelo grupo Desvio Coletivo na cidade de Aracaju. Então, observem, né, são pessoas vestidas com roupas meio sujas de barros, né, então o que eles estão fazendo, né? Que proposta é essa desse artista, né? E aí, comente que a performance são ações artísticas e poéticas criadas com integração de várias linguagens, mas que tem o princípio da expressão do corpo na arte, né? Então, a proposta dos artistas do desvio coletivo pode também ser considerada uma intervenção artística, mudando a forma das pessoas observarem e sentirem a cidade, refletirem sobre questões do cotidiano, como o consumo, né? Então, quando esse artista trouxe essa performance nessa cidade, de certa forma ele quis fazer uma provocação, né? Então a performance, ela tem esse lado provocativo, né? Então isso é muito interessante. Aí um pouco da Lígia Clark, eu não vou me aprofundar muito, mas mostrar um pouco dessas obras dela, Sonhos e Alegrias, os Bichos de Lígia Clark, que é um convite, né, a você a mexer nessas obras, né? A interagir. Então é isso que ela e o Oiticica têm em comum, né? Essa interação, são artistas propositores, né? Eles fazem com que você interagem com as obras.
E a Elijah Clark trocou sua pintura gradualmente para a experiência como gestos tridimensionais, realizou proposições participacionais com as séries Bichos, de 1960, nas construções metálicas, geométricas, que se articulam por meio de dobradiças e requerem a coparticipação do espectador, né? Então, tá aí, pessoal. Eu trouxe para vocês um pouco de uma proposta aí, né, da dança, né? Logicamente, vocês têm que sair a campo, pesquisar, trazer esses conceitos, trazer as habilidades que estão constantes, né, tanto nos livros didáticos como nos materiais. E qualquer dúvida, qualquer intervenção que vocês queiram comentar, deixem lá no linkzinho, tá? Agradeço a participação aí de todos, desculpa um pouco o meu nervosismo e espero que a gente se encontre no próximo encontro. Um grande beijo.